Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Mirama Marroquim. Tudo bem com vocês, Tropa de Elite 2? Pois é, hoje, 13 de abril, estamos aqui para mais uma aula de revisão de língua portuguesa focados no Enem 2021. Hoje com assunto novo. Vamos lá? E hoje vamos trabalhar o processo de formação das palavras. Aí você deve estar pensando, formação, formar palavras. Isso deve ser tão elementar. Gente, isso é um processo tão maravilhoso. E depois que você aprende a ter esse olhar diferenciado para como as palavras se formam, você vai escrever bem melhor. Sabe quando você está querendo elaborar uma frase, ou um período, ou um texto de redação e vem aquela palavra que você diz assim, eita, quero escrever, isso é inacessível. Eita, inacessível, como escreve? Inacessível vem de, olha a gente estudando a palavra, acessível. Acessível vem de acesso. Acesso eu sei escrever, inacessível também vou saber. Então, gente, estudar a palavra desde o seu radical, tá? Desde o seu morfema. E aí vem ao nosso conceito, né, da palavra morfologia, que vem da palavra morfema, que significa o elemento que confere o aspecto gramatical ao semantema. Elis, não complica, né? Morfema, semantema, vou trocar em miúdos. É aquele radical, é aquele que a gente chama de morfema, que relaciona na oração ou que limita a função ao seu significado, ou, né, já que ele é chamado de radical, o nome já diz, é a parte da palavra que é fixa, que não muda. Vamos olhar no exemplo. Eu tenho aqui, deixa eu pegar minha canetinha, eu tenho aqui, ó, o radical fer. Digamos que eu queira escrever a palavra ferradura. Ferradura vem de quê? Desse radical, né? Você pensa logo, ferradura, ferro. Tá, mas eu não posso dizer que o meu radical é ferro, tá? Porque de ferro eu ainda posso tirar o O e fazer ferreiro, ferramenta, ferrovia, ferroviária, ferrugem e o próprio ferro, né? Como a gente começou em ferradura. Então, gente, o radical é a parte da palavra que não muda, aquela parte que é fixa. Baseado nisso, a gente vai relembrar alguns conceitos. A palavra pode ser formada por dois processos básicos, tá? Olha eles aqui, a derivação e a composição. Elis, qual é a diferença entre eles? Olha, a derivação é quando eu tenho um único radical. Vou deixar aqui, um. E a composição é quando eu tenho dois ou mais radicais. Radical. Lembra que a gente acabou de falar em radical? Radical é a parte da palavra que não muda. Então, acompanhe os três exemplos aqui embaixo. Olha. Eu tenho a palavra lealdade, né? Lealdade vem de quê? Leal. Então, leal é o meu radical. Por quê? Porque a partir de leal eu posso ter desleal e posso ter lealdade. Lealdade, então, é uma palavra derivada de um único radical, ok? Vamos olhar, negritude. Negritude vem de quê, gente? Muito bem, de negro. Então, ó, por que o meu radical vai até o R? Porque eu tenho negro, eu tenho negra, eu tenho negrinho, eu tenho negritude. Então, percebam, qual é a parte da palavra que é fixa, que não muda? Negre. A partir desse radical, a palavra negritude foi formada. Processo de derivação, por quê? Porque eu só tenho um radical. Agora vamos à palavra planalto. Planalto, olha, vem de plano, tá aqui, um radical, e alto. E agora? Eu tenho dois radicais. Planalto é um plano alto. Se eu tenho dois radicais, o nome já diz, gente, composição, tá? O que é composição? Vou compor uma banda, eu vou reunir, eu vou juntar.
Composição é quando eu tenho, então, 2 ou mais radicais para formar uma nova palavra, ok? Processo de formação de palavras é muito fácil, gente. Ou é derivação ou é composição. Derivação quando eu tenho um radical e composição quando eu tenho 2 ou mais radicais. Bom, aprofundando o conceito de derivação, eu preciso entender que existe o que a gente chama de palavra primitiva e palavra derivada, tá? O que é a palavra primitiva? Vou usar como exemplo a palavra mar. Através da palavra primitiva mar, que é uma palavra que já existe, eu posso formar outras, como marítimo, marinheiro e marujo. Olhem aqui, por favor. Marítimo é uma palavra derivada de mar, olha o radical mar. Marinheiro, derivado de mar, e marujo, derivado de mar. Da mesma forma, a palavra terra é uma palavra primitiva da qual eu posso criar enterrar, olha aqui o meu radical, terre, terreiro, olha aqui, meu radical terre, e aterrar, olha o meu radical terre. Elis, por que não terra? Porque nesse caso, ó, terreiro, eu tenho a letra E, né? Terroso seria a letra O. Então, a parte que não muda vai até o R, tá? Então, palavra primitiva, aquela que é já existente, e a derivada, aquela que se forma através da primitiva. Vamos aos tipos de derivação. Nós temos a derivação prefixal e temos a derivação sufixal. Ah, prefixo, sufixo. Ah, eu vi isso lá no fundamental, lembram? Pois é, prefixo é quando eu coloco um termo antes da minha palavra, lógico, adquirindo um novo significado. E quando eu coloco esse termo atrás da palavra, é um sufixo, né? Eu transformo numa nova palavra colocando um termo após. Então, vamos dar uma olhadinha nisso? Olha, eu tenho aqui a palavra, deixa eu pegar esse último retângulo laranja, infelizmente. Infelizmente, vem da palavra feliz, né? Então, eu posso dizer que feliz é o meu radical, é a parte fixa da palavra. Por quê? A partir de feliz, eu posso criar infeliz. Eu coloquei um prefixo antes do meu radical. Mas eu também posso formar felizmente, se eu colocar o mente. Eu coloquei o quê? Um sufixo após o meu radical. Perceberam? Então, vamos voltar. Derivação prefixal. Vamos dar uma lida. Olha, eu tenho descrer, que vem de crer. Eu tenho reler, que vem de ler, né? Eu tenho incapaz, vem de quê? Capaz. Então, olha o que eu coloquei. Tudo que está em amarelo, tá? São prefixos. Foram termos que foram colocados antes do radical, modificando a palavra. Verifiquem que muda, olha. Capaz é uma coisa. Incapaz é o inverso, já é outra palavra. Então, se eu coloco um termo antes do meu radical, eu vou chamar de derivação prefixal ou prefixação. Se eu coloco um termo depois do meu radical, eu vou chamar de derivação sufixal ou sufixação. Beleza? E nesse caso aqui, Elis, da palavra infelizmente, que tem o in e tem o mente, tem o prefixo e tem o sufixo. Como é que eu chamo? Ora, se eu coloco um in, derivação prefixal. Se eu coloco mente, derivação sufixal. Então, eu chamo derivação prefixal e sufixal. Ou então, prefixação e sufixação. Ok? Mas existe um outro caso que a gente vai ver agora. Olhem aí, derivação parassintética. O que é uma derivação parassintética? É aquela que também recebe, gente, olha cá, eu vou mostrar para vocês, olha, a palavra emudecer. Emudecer vem de quê, gente? Mudo, né? Mudo é o meu radical. Então, eu coloquei o E, que é um prefixo, e coloquei o EC, que é um sufixo. Se eu tenho prefixo e sufixo, por que agora eu tenho parassintética e não derivação prefixal e sufixal? Vou mostrar outro. Eu tenho desalmado, olha.
eu tenho radical alme. Não é isso? Alma, perdão, alma. E de alma, eu acrescentei o prefixo des e eu acrescentei o prefixo ado. Dó, né? Na verdade, é o ado. Mas quando junta, ficam dois as. O que é que eu tenho aqui, gente? Por que eu não tenho uma derivação prefixal e sufixal? É o que eu vou mostrar para vocês nesses dois exemplos aqui embaixo. Quando eu disse que o radical de felizmente era feliz, eu acrescentei o in e acrescentei o mente. Quem é o radical da palavra avermelhar? Vermelhe. Vai até o H, né, gente? Porque eu tenho vermelho com O, então o radical é esse. O que foi que eu acrescentei aqui? Um prefixo e um sufixo. Por que são diferentes? Existe a palavra, se eu tirar o in de infelizmente, existe a palavra felizmente, que é o que sobra? Existe. Se ao invés do in eu tirar mente, o que sobra? Infeliz, existe? Existe. Então, nesse caso, eu tirando um dos termos, ou prefixo ou sufixo, a palavra existe. Olha o que vai acontecer com avermelhar. Existe se eu tirar o A palavra vermelhar? Não. Se eu, ao invés do A, eu tirar o AR, avermelhe, existe? Não. Então, a palavra é derivada por parassíntese, ou seja, parassintética, se tiver, ela só existe se tiver o prefixo e o sufixo. Essa é a diferença, tá? Se eu puder tirar um dos dois, derivação prefixal e sufixal. Se eu tirar um deles e não, a palavra não fizer sentido, é derivação parassintética. Ok? Vamos, então, à composição, que a gente já viu que são dois radicais. Eu tenho a composição por justa posição e a composição por aglutinação. E essa é muito mais fácil, gente, do que a derivação. Olha, tenho dois radicais, passa-tempo. Tenho passa e tenho tempo. Quinta-feira, eu tenho quinta e tenho feira. Girassol, eu tenho gira e tenho sol. Couve-flor, eu tenho couve e tenho flor. Sempre dois ou mais radicais, tá? O que houve nesse processo? Houve perda de letras? Não, houve até acréscimo, né? Olha aqui. Girassol, eu tenho um S aqui, ó, extra, tá? Mas eu não tive perda de letras. Então, as letras, as palavras apenas se justapuseram, quer dizer, apenas se juntaram. Juntou é justaposição. Agora, olha esse. A palavra embora vem de em boa hora. Então, olha para cá, ó. Embora eu perdi esse A e perdi esse H, perdi o O. Processo que junta vários radicais com perda de letras é chamado de aglutinação. Filho de algo virou fidalgo. Hidroelétrico, ó, perdeu aqui o O, ficou hidrelétrico. Plano alto, perdeu o O e virou planalto. Perda de letras, aglutinação, ok? Então, derivação prefixal recebe prefixo, sufixal quando recebe o sufixo após o radical, prefixação e sufixação ao mesmo tempo é quando recebe os dois, prefixo antes, sufixo depois. Parassintética é quando eu tenho prefixo e sufixo, mas só existe se tiver os dois, tá? Para encerrar, vimos composição, o que é quando eu tenho mais de um radical. Se eu só junto os radicais sem perda, justaposição. Se tem perda de letras nesse processo, aglutinação. Deixo vocês com as questões, amores. 14, 11, na verdade. 11, 12, 13, 14 e 15 para a próxima aula. Um beijo do tamanho de vocês.